mais uma palavra de edificação no livro de Efésios, do seu capítulo 2, do seu versículo 8. Diz assim: porque pela compaixão sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se exalte. A nossa salvação, ela não vem pelas obras, para que ninguém possa se exaltar. Não há nenhuma obra, não há nenhuma coisa que nós possamos fazer que nos garante a nossa salvação. Não há nenhuma atividade na qual nós possamos mostrar ou demonstrar para qualquer pessoa ou para qualquer mundo que possa nos garantir a nossa salvação. Isso está a dizer que não é as nossas ofertas que nós damos nas ruas, não é por acolhermos os irmãos nas nossas casas e isso que possa nos garantir a salvação. Não há nenhuma coisa que a carne, que um homem possa fazer que garante a sua própria salvação, que garante a nossa própria salvação. O que quer tentar dizer com isso, pregador? Querendo irmos mais ao fundo e entender as Escrituras, porque a palavra diz que nós somos salvos mediante a compaixão do próprio Criador. A nossa salvação é por meio da compaixão, é o dom do próprio Criador, é um favor imerecido que o Criador teve para conosco, e por meio desse favor imerecida nós alcançamos a salvação. Então, contudo, meu querido, não é por meio da eficiência do nosso saber, não é por meio da eficiência do nosso intelecto, não é por meio das coisas que a gente faz, da influência das obras e das atividades que a gente demonstra, que a gente faz, que a gente mostra ou que a gente opera. Não é por nós ensinarmos muito, por pregarmos muito, que nos garante que garante a nossa salvação. Não há nenhuma obra que uma pessoa pode fazer que possa mostrar ou que possa garantir a nossa própria salvação. Não há nenhuma obra. Então, pregador, como nós podemos compreender essa obra? As obras nós vamos compreender, as obras elas são compreensíveis quando nós vamos olhar para a lei. Então, o que é a lei? A lei é tudo aquilo que Deus determinou que ele não gosta e tudo aquilo que Deus determinou que ele gosta. A lei ela veio para mostrar ao homem quão impotente nós somos mediante o próprio Criador, porque por meio da lei não há nenhuma obra que um homem possa fazer que possa justificar a sua própria alma, a sua própria vida. Isso está a dizer que todas as pessoas que estiverem inclinadas pelas obras da lei, não há nenhuma salvação que provém dela, não há nenhuma justificação que provém dela, porque a lei ela veio após há 430 anos. O que quer dizer com isso? Quer dizer que a salvação veio por meio da promessa. Quando Yahweh prometeu, se compadeceu ao Abraão, tendo de prometido de dar filho como as estrelas e dar filho como a areia do mar. Então foi uma compaixão que Yahweh teve diante do Abraão. Então a lei ela veio depois da promessa. Isso quer dizer que a lei ela não pode anular a promessa do Pai. Não há nenhuma coisa que o Abraão fez que pudesse merecer aquela promessa. Então, por meio dessa promessa é onde que veio a salvação nossa. A salvação ela veio por meio da fé. Nós somos justificados nós somos justificados diante do próprio Abacadosh Yahweh por meio da fé, por meio da emuná, por meio de nós crermos no próprio Yahshua o Mashiach. Isso está a dizer que depois da promessa é onde que o Abraão teve os filhos. Então, quando os filhos estavam no Egito, quando passaram os 430 anos, foi ali onde que veio a lei. A lei ela veio para mostrar o homem que o homem ele não pode fazer, não há nenhuma coisa que o homem possa fazer para garantir a sua bondosidade diante do Pai. Isso está a dizer, pregador, então isso quer dizer o quê? Quer dizer que todos nós estamos embaixo da maldição? Sim, toda aquela pessoa que ainda está guardando
guardar a lei está debaixo da maldição. O que é a maldição? Está debaixo da ira do Pai. O que é a ira do Pai? Porque a lei, ela serviu como um aio. A lei, ela mostra a nós, homem, que nós somos tão fracos diante do pecado. Nós somos tão fracos. A lei, a lei, ela demonstra ao homem quão impotente nós somos, quão fraco nós somos e quão carente nós somos diante da lei. Diante da lei, a lei mostra para o homem que ele não pode, nunca, jamais vai conseguir agradar ao próprio Criador, ao próprio Abacadosh, porque a palavra, ela diz no Romanos do 3, do seu capítulo 10, dizem: porque está escrito, não há justo nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Yahweh. Porque por meio da lei é onde que descobrimos que não há nenhum sequer, não há nenhum homem sequer embaixo de toda a terra que tem entendimento, embaixo de todo o Shamaim que tem a sabedoria. Fique sabendo que não existe nenhum homem embaixo da terra que tem entendimento. Não existe nenhum homem sequer que consegue fazer coisa boa. Por que nós descobrimos isso? Nós descobrimos isso por meio da lei. A lei, ela veio mostrar que quão sujos nós somos, que quão pecador nós somos, que quão fraco nós somos, que jamais podemos fazer coisa que vai nos garantir a salvação do Pai. Então isso está a dizer, pregador, está a dizer o que, pregador? Está a dizer que nós, diante da lei, estamos debaixo da maldição, estamos debaixo da condenação, porque nós somos sujos, nós somos pecadores, nós não temos entendimento. Fica sabendo que por meio da lei, por que, pregador? Porque algumas pessoas podem dizer que, não, pregador, eu consigo fazer coisas honestas, eu consigo fazer coisas boas, eu consigo fazer muitas coisas boas. Sim, você pode conseguir fazer tantas coisas boas, mas tem que saber que nós fomos concebidos no pecado, nós nascemos do ventre da nossa mãe no pecado, o nosso corpo está envolvido no mundo do pecado, nós carregamos no nosso próprio corpo o pecado. Isso está a dizer que nunca poderemos conseguir fazermos as coisas corretas. Então, sendo assim, nós estamos debaixo da condenação, estamos debaixo da ira do próprio Pai, porque pela lei somos conhecidos como pecadores. A lei, ela leva a urgência do homem para levantar as suas mãos, se render diante do Pai, se render diante do Criador. A lei, ela mostra ao homem que o homem precisa se render, dobrar o joelho, levantar as suas mãos, dizer ao Pai que eu, diante da lei, não consigo ser salvo, eu preciso de um Salvador. A lei, ela leva a urgência do homem para que o homem possa se humilhar, para que o homem possa entender de uma vez por todas que nunca, jamais pode conseguir agradar ao Pai. Então, por meio da lei, o homem é obrigado a se humilhar, a levantar as suas mãos, a se render, a dizer que não consigo agradar ao próprio Criador. Porque toda pessoa diante da lei, ela é distinguido, é sabido que ele é pecador, que ele está debaixo da maldição, debaixo da condenação. Mediante a lei, ninguém pode se salvar. Diante da lei, ninguém pode alcançar sequer a salvação. Isso está tentando dizer o que, pregador? Está tentando dizer que nós estamos sendo condenados, mas há uma boa notícia que eu trago no dia de hoje. Há uma boa notícia que a palavra do próprio Criador traz no dia de hoje pela boca do próprio do pregador. Vamos ouvir as escrituras. Elas dizem no livro de Romanos, do capítulo 8, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Yahushua o Mashiach, que não anda segundo a carne, mas segundo o Ruach. Ok? Então o pregador está a dizer que agora, minha irmã, agora, meus irmãos, não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Yahushua o Mashiach. Entendam com muita cautela, com muita calma. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão
dentro de Yahushua o Mashiach. Isso está a dizer que Yahushua o Mashiach, ele nos torna sermos perfeitos. Yahushua o Mashiach, ele justifica os nossos erros, as nossas transgressões e os nossos pecados. Somos aceitos diante do Criador, diante do Abacadosh, por meio de Yahushua o Mashiach. E Yahushua o Mashiach, ele é aquele que Yahushua o Mashiach é aquele que tem aquele que testemunha, que testemunha a lei e testemunha os profetas. Porque Yahushua o Mashiach, ele não vê por meio da lei, não vê por meio dos profetas, mas a lei e os profetas testificam de Yahushua o Mashiach. Porque Yahushua o Mashiach é a promessa do próprio Pai. Porque a promessa do Pai, ela foi feita por meio da compaixão que o Criador teve com Abraão. Então, por meio dessa compaixão, nós somos salvos agora. Porque a lei, ela nos leva à condenação. A lei, ela nos leva à maldição. A lei nos leva à ira de Yahweh. Então, por meio dessa lei, nós não podemos alcançar a salvação. Mas hoje alcançamos a salvação por meio da compaixão que Yahweh teve para conosco. Então, isso não vem por meio das obras. Não vem por meio das obras para que nós possamos nos exaltar. Não vem por meio das obras. Não vem por nada de que. Não vem por meio da nossa astúcia. Não vem por nossa sabedoria ou por nossa esperteza. Mas essa é a compaixão do próprio Pai. Esse é o dom do próprio Yahweh para conosco, para poder nos libertar, para nós estarmos livres dessa condenação, para nós podermos estarmos livres dessa condenação. Porque no mesmo Romanos, do capítulo 3, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Yahweh, todo o testemunho da lei e dos profetas. Então, a justificação dos nossos pecados, elas são manifestadas mediante a promessa. E a promessa, ele veio por meio da compaixão. Então, Yahweh, ele se compadece de nós, dando-nos essa promessa. E a salvação, ela veio por meio da promessa. Ela não veio por meio da lei. Mas essa lei, os profetas testificam do próprio Yahushua Mashiach. Então, a lei, ela nos leva, a lei, ela nos puxa, a lei, ela serviu como aio de nos puxar até nós chegarmos a alcançar a Yahushua Mashiach. Então, nós somos justificados os nossos erros, justificados as nossas transgressões, justificados todas aquelas nossas coisas que a gente faz de errado por meio de Yahushua Mashiach. Então, está dizendo o que, pregador? Se nós alcançamos hoje a Yahushua, podemos sentar, podemos andar do jeito como nós queremos? Não, porque a palavra diz: aqueles estão destituídos da condenação, todos aqueles que estão dentro de Yahushua Mashiach. Estamos libertos desta condenação, mas aqueles que andam segundo o Ruach, segundo o Espírito, isso está a dizer o quê? Está a dizer que por meio de Yahushua Mashiach devemos viver coisas perfeitas, devemos andar em justiça, devemos andar em perfeição, devemos andar, e essa perfeição e essa justiça, ela não são obras que possam nos garantir, que possam nos fazer, que possam nos exaltar, mostrando que nós somos merecedor dessa benevolência. Então, a salvação nossa, ela vem por meio da grande benevolência, de uma compaixão tremenda que Yahweh teve para conosco. Então, nós somos salvos mediante a Yahushua Mashiach. E essa salvação, ela vem por meio da fé. Por que fé? Por meio de crer. Nós acreditamos no unigênito Filho do Pai. Nós acreditando nas promessas do próprio Pai. Porque diante da lei, nós não podemos agradar o Pai. Então, porque a palavra, ela já diz no Hebreus 11, do seu versículo 6, que sem Yahushua Mashiach é impossível nós agradarmos a Yahweh. Sem a fé, sem a emuná, nós não podemos agradar o Pai. Nós agradamos ao Pai por meio de estarmos em Yahushua Mashiach. Então, quando nós aceitamos a Yahushua, ele nos justifica de toda transgressão que a gente comete, de todo o pecado que a gente comete. É por isso a notícia boa é essa: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Yahushua Mashiach. Aqueles todos que aceitaram e levantaram as suas mãos seguindo a Yahushua Mashiach, já não há mais nenhuma condenação, porque a salvação, ela provém da promessa, provém da compaixão que o próprio Pai teve. E a compaixão, ela
e ao se compadecendo com Abraão, ele teve que prometer. Então a lei, ela nos puxa, nos reduz a irmos para o lago do fogo, mas Yahushua Mashiach, ele nos justifica diante do Pai, diante de todos os nossos pecados. Isso quer dizer que quando nós entrarmos dentro de Yahushua Mashiach, somos justificados em cada pecado que a gente comete, em cada vaidade que a gente comete, e em cada pecado que está em volta com o nosso corpo, ela é perdoada diante de Yahushua Mashiach. Então, por meio de Yahushua Mashiach, nós somos aceitos diante de Yahushua como perfeito. Nós somos aceitos diante do Criador, diante do trono do Pai, como perfeitos, puros. Mas isso não vem das nossas próprias obras, para que nós possamos nos exaltar. Então, pare de se exaltar, porque a salvação, ela vem por meio de Yahushua. Pena daqueles que negarem Yahushua Mashiach, pena daqueles que negarem o nome, porque eles que irão se justificar de acordo com as suas obras, e de acordo com a palavra, nenhuma pessoa consegue fazer o bem diante da lei. E se nenhuma pessoa consegue fazer o bem diante da lei, isso está a dizer que todo aquele que negar e rejeitar a Yahushua o Mashiach, então ele não pode ser salvo, não pode alcançar, não pode ver o reino do Pai. Então está debaixo da ira do próprio Pai. E Yahushua Mashiach nos absolve da ira do Pai. Fica sabendo que não é por meio das obras, não é por meio das obras, mas sim por meio da grande compaixão, por meio da grande compaixão, por meio do dom do próprio Pai, que hoje nós desfrutaremos do reino vindouro, que nós hoje desfrutaremos das coisas grandíssimas que o Pai preparou, que hoje nós seremos aceitos no reino do Shamaim, por meio de Yahushua Mashiach. Então, forme a todos os irmãos e a todos os colegas, que não é por meio das obras para que nós possamos se exaltar, mas sim por meio de Yahushua Mashiach, que Yahushua Mashiach nos justifica e ele nos torna puro diante do próprio Abacadosh. A Yahushua Mashiach é que ele nos torna puro. Então, nossa salvação, ela vem por meio da grande compaixão que o Pai tem para conosco.